Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre doenças causadas por vírus, tá bom? Nessa aula, nós iremos começar então a discutir sobre diferentes doenças, tá? Que podem ser causadas por organismos denominados vírus. Então, vocês precisam reconhecer essas doenças, porque é o que cai no vestibular. O vestibular vai trazer para vocês diferentes doenças, vai te perguntar se ela é causada por bactéria, se ela é causada por vírus. Então, você precisa reconhecer se ela é causada por protozoário. Então, daqui para frente, nós trabalharemos doenças. Tá? Hoje é vírus, semana que vem bactérias, depois protozoários, depois outros organismos. Tá? Então, hoje o foco é em vírus. Vocês precisam conhecer essas doenças. Os vírus, lembra, são seres que não são formados por células, então são seres acelulares. E isso faz com que eles sejam parasitas obrigatórios. Então, eles são parasitas, a gente chama de intracelulares obrigatórios. Eles precisam ir para dentro da célula para que eles consigam se reproduzir. Por isso ele faz tanto estrago, porque ele vai lá para dentro da sua célula para poder se reproduzir e aí formar novos vírus. Como ele não é uma célula, ele não tem metabolismo próprio, assim como uma bactéria tem, como nós temos. O vírus não tem seu metabolismo, então ele precisa de alguém para fazer por ele. E é a nossa célula que faz. E nesse mecanismo de entrada na célula, de obrigar a célula a fazer tudo por ele causa muito estrago. Ele causa um grande dano para nós, tá? E aí, fica aí então uma reflexão para a gente do porquê que o vírus é tão difícil de controlar, né? O vírus tem, por exemplo, vírus formado de RNA e vírus formado de DNA. O vírus é extremamente variável. O material genético dele não é só DNA. E detalhe, o RNA ele é muito mais suscetível à mutação do que o DNA. Então daí já vem a facilidade que o vírus tem de sofrer mutação. Isso já o torna muito variável. Como que você vai fazer um medicamento para seres que já são muito variáveis? Você vai ter que fazer medicamentos totalmente diferentes o tempo todo, porque o vírus está mudando o tempo todo, certo? Vírus não possuem células, bactérias possuem. No entanto, que a gente tem aí uma facilidade maior de lidar com a bactéria, porque como ela tem célula, a gente consegue pegar um medicamento e fazer agir lá na célula daquela bactéria, por exemplo, destruir alguma estrutura lá daquela célula. Já o vírus não tem. Então, a gente não tem uma dificuldade de controlar o vírus. Ele sofre mutação fácil, ele não é formado por célula, certo? Então, ele se reproduz utilizando a sua célula, lembrando, né, do que eu falei no início. Ele sofre muita mutação, então ele é muito variável, o que torna o seu controle difícil. Então, o vírus é uma praga, professora? É uma praga, tá? E ele não tem medicação específica. Geralmente não tem medicação específica por conta de todas essas dificuldades que eu falei para vocês. Ele é muito variável, ele não é formado por célula. A gente tem uma dificuldade em atuar, né, no controle aí de vírus. Geralmente, o que acontece quando a pessoa está com uma virose, uma doença viral? O médico só receita remédios para controlar os sintomas. Não receita remédio para matar o vírus, igual a gente tem remédio para matar a bactéria. Como é que chama? Antibiótico. A gente praticamente não tem remédio para matar vírus, que chama antiviral. A gente tem remédio para controlar o sintoma, antitérmico, analgésico, antialérgico, essas coisas que a gente tem. Agora, antiviral praticamente não existe, porque o vírus ele é muito variável, ele está o tempo todo mutando. RNA sofre muita mutação.
O DNA do vírus também sofre mutação quando ele entra lá na sua célula e você fica replicando para ele. Sofre muita mutação. Então, essas dificuldades existem com o vírus, por isso que fica só no controle de sintoma. Virose. Quase toda doença que eu falar aqui, vocês vão ver que tem os principais sintomas, que tem sintomas em comum. Quase todas as doenças vai ter febre, vai ter cansaço, dor no corpo, dor muscular, falta de apetite, vai ter dor de cabeça. Toda virose tem isso. Geralmente tem bastante fadiga, né? Aí vem particular de algumas que pode ter tosse, né? Pode ter espirro, aí vai depender da doença. Mas os outros sintomas que eu falei, toda virose praticamente tem. Beleza? Outra coisa que vocês vão ver que é comum entre as doenças é a transmissão. Geralmente é de pessoa para pessoa, né? Com gotículas, pessoa espirra, vai gotículas, pega o vírus. A pessoa passa a mão assim, ó, passa a mão no objeto. Se você pegar naquele objeto, você vai ser contaminado. Então, é de pessoa para pessoa ou objeto contaminado. Geralmente, a transmissão é essa. Então, as doenças que eu vou falar aqui, você vai ver, a maioria é assim. Assim que se pega vírus, tá? Ou então vai ter um vetor, que é igual a dengue, que tem um mosquito que pica, né? Aí, nesse caso, é mais particular. Então, olha só, refletindo. Se o vírus a gente não consegue fazer um medicamento para ele específico, igual tem o antibiótico da bactéria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar pegar. Se tem que evitar pegar, como que se evita pegar uma doença? Vacinando, né? Por isso que os topeiros aí que não quer vacinar contra a Covid, precisa, né, abrir o olho. Tem que evitar pegar a Covid. Vai vacinar, Covid é vírus, causada por vírus, né? Então, vírus a gente se evita pegar, porque não tem medicamento para ele. Então, vírus a gente previne com vacinação, tá bom? E geralmente a vacina a gente toma todo ano. Vai depender aí do vírus, porque tem vacinas que vão ser aplicadas de 10 em 10 anos, vai depender do vírus, tá? Beleza. Então, nós temos uma gama de doenças causadas por vírus. Aqui tá para vocês lerem as principais, tá? Vocês podem ir atrás. Essas são as principais que podem cair no vestibular. Resfriado, cachumba, raiva, rubéola e por aí vai. Leiam essa lista e a gente vai comentar algumas, tá bom? A mais famosa é a AIDS, tá? AIDS é uma síndrome, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença causada por um vírus. Qual vírus? HIV. Que vírus é esse? Vírus da imunodeficiência humana. Como que você pega esse vírus e pode ter AIDS, pode ter a doença? Relação sexual desprotegida, ok, são secreções, né? Lá na hora do sexo. Sangue, se você tiver contato com o sangue de alguém que está contaminado. Antigamente a gente, né, ouvia muito falar, hoje sim tem mais um controle, mas antigamente as pessoas se drogavam e usavam, por exemplo, heroína, pegava seringa, né? Injetava heroína, dava essa seringa para o amigo, ele injetava. Então, essa troca de seringa fazia com que se trocasse sangue. Esse contato sangue com sangue aumentou o índice de AIDS, mais ou menos acho que foi ali na década de 80, tá? Já tem um tempo isso aí. Mas, se você então tiver o contato com objetos perfurocortantes e esse objeto estiver contaminado com sangue de alguém que tem AIDS, e você tiver uma ferida aberta ali, ou você injetar a seringa, ou você for furado, então você pode adquirir aí o vírus, tá? Outra coisa que pode ter é que a gente chama de transmissão vertical, que é de mãe para filho. Tá? A mãe está com AIDS, está com a doença ativa, a mãe não está tomando medicamento, ela sabe que ela tem o vírus, ela não está tomando medicamento para controlar essa doença, e aí na hora do parto ela pode passar o vírus para o filho dela, tá? É uma forma de transmissão.
a transmissão vertical vai de mãe para filho, pode acontecer, tá? Sintomas, é o que eu falei, febre, calafrio, dor no corpo, dor muscular, os linfonodos aqui, ó, do pescoço vão inchar, vai formar íngua, vai ter náusea, vai ter vômito. Tem cura para AIDS? Não tem. Mas existe tratamento para AIDS? Hoje existe. Existem coquetéis de remédios, que é uma combinação de remédios que se toma para controlar o vírus, para não deixar ele se multiplicar dentro do corpo, tá? Então a pessoa toma esses coquetéis, né, uma mistura de medicamentos que vai impedir então a multiplicação do vírus e ele fica até em níveis indetectáveis no sangue da pessoa. E aí, inclusive, a pessoa não demonstra, não desenvolve a AIDS, que é a doença em si. Ela é portadora do vírus, mas ela não desenvolve a doença. Então, ela vive normalmente. Ela não tem esses sintomas aí. Ela está com o vírus lá, mas ele está numa quantidade tão baixa que não é suficiente para a pessoa desenvolver a doença, tá? A profilaxia, óbvio, é educação sexual, não compartilhar objetos com as pessoas que possuam sangue, né? Utilizar tudo descartável, tudo, né? A mãe que for soro positivo, que a gente fala, a mãe que tiver AIDS, tem que fazer o controle desse vírus, tomar a medicação, ter todo o cuidado médico, né? O que acontece com a AIDS? A pessoa morre de AIDS, professora? Não, a pessoa não morre de AIDS. A pessoa morre por conta de uma doença oportunista. Porque a AIDS, eu não falei que é uma imunodeficiência? O vírus, quando a pessoa está com a AIDS desenvolvida, a doença ativa, o que acontece? O sistema imune da pessoa fica comprometido. Imunodeficiência. O vírus da AIDS, ele infecta uma célula de defesa nossa, que chama linfócito CD4. Essa célula de defesa é quem avisa nosso corpo, ó, tem agente estranho aqui, vem cá, exército, né, os exércitos de anticorpos, vem cá combater. Esse linfócito CD4 é quem avisa. E aí o vírus HIV destrói justamente ele, o nosso, vamos dizer que o nosso porteiro. Aí, como o vírus da HIV destrói nosso porteiro, aí a gente fica com o sistema imune comprometido. Aí a pessoa dá pneumonia, a pessoa dá tuberculose, candidíase, diferentes doenças, e a pessoa morre disso. Morre de pneumonia, de tuberculose, não morre de AIDS. A AIDS faz debilitar o sistema imune. Aí você pega uma doença oportunista e morre. É isso que acontece na AIDS, tá? Nós temos outra doença que é a poliomielite, que é causada, agente etiológico é quem causa a doença, causada pelo poliovírus, tá? Como que transmite essa? Ingerir água e alimento contaminado com o vírus ou contato de pessoa para pessoa, tá? Então, alguma secreção ali da pessoa vai te contaminar. Sintoma, esse vírus ele atinge, sabe o quê? O sistema nervoso. Tá? E aí, quando ele atinge ali o sistema nervoso, ele vai se multiplicando, destruindo os neurônios da pessoa até levar à paralisia. A poliomielite é a famosa paralisia infantil, tá? Não tem tratamento específico. Se não tem tratamento, o que tem que fazer? Vacinação. A poliomielite, ela já foi erradicada no Brasil, tá? Hoje em dia quase não acontece, mas a gente vê casos de pessoas que sofreram com a paralisia infantil, que tiveram os seus neurônios, né, destruídos e aí tem problemas motores aí. Um exemplo aqui, ó, você vê aí exemplos de imagens de pessoas com paralisia infantil, né? Hoje, como eu disse, está erradicada, é a vacina lá da gotinha que o menino toma, e aí ele não desenvolve a poliomielite. Graças a Deus aí nós temos essa vacina e ela tem no SUS, a pessoa, o nenenzinho vai lá e toma, e evita de contrair esse vírus. Daí a importância da vacinação. Outra doença causada por vírus importantíssima é a dengue. A dengue é causada por 4 tipos de vírus, por isso ela é tão variável. A dengue vai do vírus DEN 1 a 4, tá? Esses vírus, tá aqui, ó, são 4 tipos.
Como é transmitida a dengue? Todo mundo sabe, picada do Aedes, né? Nós temos dois tipos aí de Aedes, lembrando que é a fêmea que pica, porque é a fêmea que precisa do sangue para amadurecer os seus embriões, tá? Para maturação aí dos embriões. O macho não pica, o macho ele se alimenta de seiva da árvore. Então, só a fêmea do mosquito do Aedes que pica, ela é hematófaga. A dengue tem vários sintomas, vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem dores no corpo todo, tem febre que vai variar, tem fadiga, tontura, pode ter manchas pelo corpo, manchas vermelhas, né? Então vai variar um pouquinho aí da intensidade dessa dengue. Pode ter uma dengue hemorrágica, que eu vou falar já já. Qual é a profilaxia? O que eu faço para não adquirir dengue? Eu tenho que combater o mosquito. Então eu tenho que usar repelente, telas, evitar água parada, tudo isso que você já viu. Existe vacina para dengue. Foi feita a vacina para dengue. Porém, ela tem aí uma limitação que ela só está disponível no sistema particular, tá, de saúde. Ela não está disponível no SUS. É uma vacina relativamente nova. Tem vários estudos em cima, tá? Então, assim, ela ainda não foi disponibilizada aí no nosso Sistema Único de Saúde, então ela é bem restrita. Então, o que a gente tem que fazer é combater o mosquito mesmo, evitar ser picado, tá? Essa é a profilaxia. Como eu falei, tem a dengue hemorrágica, que além de todos aqueles sintomas de dengue que a gente conhece, pode ocorrer aí uma coagulação sanguínea em pequenos vasos, e esses vasos aí vão então começar a sangrar, vai levar a hemorragia e várias coisas, tá? Vai ter alteração na coagulação, que eu quero dizer, desculpa. Vai ter alteração na coagulação e aí vai gerar hemorragia interna, tá? É bem sério e leva à morte, tá bom? Existem aí muitos casos de morte por dengue hemorrágica, tá? Então, como eu disse, sintomas aí, febre. Um sintoma super característico de dengue é dor atrás dos olhos. Tem muito isso. Outra muito comum é a influenza, ou a gripe, causada pelo vírus aí, influenza, tá? Formas de transmissão. São secreções, né? Que a gente pode liberar pelo espirro, tosse, e aí vai de contato pessoa para pessoa. Ou então, você tosse, espirra, passa a mão no rosto, na boca e encosta em algum objeto. Aí outra pessoa vai lá e põe a mão nesse objeto e passa no rosto, na boca, no olho. Então, essas são as formas de transmissão. Sintomas comuns de vírus: febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, calafrio. E como que eu evito de pegar? Evitar o contato com quem está gripado, evitar ficar muito tempo em ambiente fechado. E nós temos a vacina para as gripes, né? Hoje aí todo mundo vacina anualmente para a gripe. Então a gente evita aí adquirir diferentes tipos de gripe. Dentre eles, H1N1, H3N2, H1N1 teve uma época que foi um surto, né? Vocês são novos, não sei se vocês vão lembrar. Muita gente morreu por conta de H1N1. E graças a Deus hoje nós temos aí vacina que vocês têm acesso facilmente e evita que a gente morra aí então desse tipo de gripe, né? Que chama gripe suína. Foi uma gripe nova que surgiu graças a uma mutação que o influenza sofreu. Tá? E como que transmite? Mesma coisa. Vias aéreas, espirrando, passa a mão aqui na secreção, vai suar o nariz, não limpa a mão, encosta nas coisas. As pessoas pegam. Então a transmissão é muito fácil, transmite pelo ar, transmite por contato, tá? Então virou aí uma loucura na época que surgiu por causa da mutação. Aí todo mundo usando álcool em gel e tudo. Mas aí surgiu a vacina e aí controlou, tá? É uma doença, essa gripe suína, que tem a febre acima de 38 graus, tá? Surge bem repentina, tem todas aquelas características de gripe mesmo.
E como eu evito? Evitar contato com as pessoas que estão doentes e não ficar em ambientes fechados, né? A Covid eu nem vou falar, todo mundo, depois vocês leem os slides, né? Todo mundo já está cansado de ouvir de Covid, que é causado por um vírus, né? Não vou nem falar isso aqui. Vamos lá, HPV, causado pelo vírus HPV, papiloma vírus humano, tá? Como que adquire isso aí? Qual é a transmissão? Contato sexual ou uma forma mais rara pode passar de mãe para filho, tá bom? Quais são os sintomas? Geralmente forma-se lesões lá no colo do útero da mulher e vai aparecer verruguinhas pela pele e no órgão genital, tanto masculino quanto feminino, tá? O tratamento tem que fazer intervenção cirúrgica para poder retirar essas lesões, tá? Então é bem sério. Como que adquire, né? Que eu falei, contato sexual. Contato sexual é um dos piores, é uma das formas mais comuns. Fez sexo desprotegido, tá super suscetível a pegar HPV, tá? E aí a segunda forma é de mãe para filho. Como que eu evito? Profilaxia, evitar usar preservativo, né, gente? E as mulheres também realizando os exames de prevenção, que a gente chama de Papa Nicolau, que o médico vai lá, vai coletar uma amostrinha, vai analisar, tá? O HPV é um vírus, para vocês terem noção, que pode ficar por anos em latência. O que é latência? Adormecido. Ele pode ficar por anos adormecido no organismo. Pode ficar por anos e você nem sabe que tem. E ele está lá por anos adormecido, até aparecer em algum momento um sintoma. Então é muito complicado. Fez sexo desprotegido, às vezes você adquiriu o vírus e nem sabe, porque o vírus pode estar ali em latência. Então não pode fazer sexo desprotegido. Ok? Aqui são exemplos bem horríveis aí das lesões que se formam nos órgãos genitais, tá? E aqui na parede do útero. É muito sério, tem que fazer cirurgia. Outra doença séria é a hepatite, causada pelo vírus da hepatite. A hepatite a gente adquire pela ingestão de água e alimento contaminado com vírus, tá? Quais são os sintomas? O fígado inflama, tudo que está relacionado à hepatite, pode saber que o fígado vai pro pau. O fígado vai ser atingido. Hepatite, fígado, tá? Então, primeira coisa, o fígado inflama. Depois vem as coisas comuns, febre, náusea, vômito, dor do corpo, por aí vai. E uma coisa típica aqui da hepatite é pele e olhos amarelados, que a gente chama de icterícia, tá? Se tem ingestão de água de alimentos contaminados, como que eu evito? Como que é a profilaxia? Educação sanitária, lavar os alimentos, ferver a água, saneamento básico, por aí vai. Tratar, não tem cura, não tem vacina para. Então, o que tem que fazer? Só medicamento que reduz sintoma. Tá? Aqui é um exemplozinho aí do que eu falei. A hepatite B e C, nós temos os vírus da hepatite B e C e a forma de transmissão já é diferente. A gente tem o contato com transmissão via sangue, quando você tem contato com sangue de pessoas contaminadas, ou contato sexual. Então, através de relação sexual e transfusão de sangue ou compartilhamento de objetos com sangue contaminado, você pode adquirir hepatite B e C. Então, seu fígado pode ir para o pau se você fizer sexo desprotegido, se você compartilhar objetos com sangue contaminado, tá? E é muito forte e séria, beleza? Sintomas, mesmo que a outra hepatite. Como previne? Não realizar sexo sem ser de forma segura. Educação sexual das pessoas, beleza? Existe a vacina para hepatite B, pelo menos isso, né? Tem a vacina aí para hepatite B, todo mundo deve tomar. E tem alguns medicamentos antivirais para hepatite C, tá? Cuidado com transfusões, mas os bancos de sangue hoje são seguros, tá bom? É bem confiável. Porém, tem os objetos perfuro cortantes que a gente tem que tomar cuidado, certo?
Se a hepatite não for tratada, você vai desenvolver cirrose, seu fígado não funcionará mais, você precisará até de transfusão. Então, aqui é um exemplo aí, tá? Do que acontece com o fígado com cirrose. Olha a situação. Atenção, viu, galera? Sarampo é uma doença causada por esse vírus, morbilivírus. Como que adquire? Vias aéreas, tosse, secreções ali, contato pessoa para pessoa, contato com objeto contaminado. Sintomas, continua, febre alta, tosse, aparecem manchas vermelhas pelo corpo. Esse é comum do sarampo. Então a gente começa com manchas aqui pelo corpo, tá? Não tem tratamento, tá bom? Só controle de sintomas. Olha aí o sarampo. Catapora, o agente é a varicela, mesma coisa, forma de contato, vias aéreas. Pessoa tosse, espirra em cima de você, ou então contato de pessoa para pessoa, contato com objetos contaminados. O que vai formar na catapora? Aquelas lesões, aquelas pintinhas na pele toda, que estoura, né? Aquilo arde, coça demais. Em crianças, a gente chama de catapora ou varicela, em adulto, cobreiro, né? Não tem tratamento também, só controle de sintoma, tem que esperar o vírus realmente ser eliminado do organismo. Olha lá a catapora. Cachumba, né? Paramixovírus. Também, mesma forma de transmissão, vias aéreas, tosse, espirro, contato de pessoa a pessoa, objeto contaminado. Mesma coisa. Sintomas, as glândulas parótidas aqui, as nossas glândulas salivares, elas vão inchar, tá? No que elas incham, porque o vírus está reproduzindo ali. Isso causa muita dor, tá? Inclusive, pode ir vírus lá para os testículos e se multiplicar ali, vai inchar essa região, vai doer muito. Essa é uma doença que tem vacinação, tá? E a vacina chama-se tríplice viral. É muito importante, porque se a cachumba não é tratada, pode acometer, pode ir destruir o sistema nervoso. Pode destruir o sistema nervoso e a pessoa vai ter grandes danos, tá bom? Tá aí a cachumba. Tem um inchaço dessa região aqui, onde está nossas glândulas salivares. A rubéola, rubivírus, mesma coisa. Como que pega? Vias aéreas, tosse, espirro, secreções, contato de pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados. Sintomas, vai ter as manchas na pele vermelha daquele mesmo jeito. São muito parecidos, né, nos sintomas. Profilaxia, também vacina, a tríplice viral, tá? É importantíssimo que as mulheres façam pré-natal e vejam se estão contaminadas. Porque pessoas grávidas que estão com esse vírus entra na placenta, infecta o feto e esse feto vai se desenvolver e a criança poderá desenvolver um quadro de cegueira, surdez ou retardo mental. Então, esse vírus interfere na gestação demais. A pessoa precisa, então, ter um pré-natal bem feito para avaliar se tem esse tipo de vírus ou não, tá? Mas existe a vacina e geralmente todo mundo toma quando criança. E quando adulto tem que tomar o reforço. Então, tá aí o exemplo da doença, tá certo? Então, gente, vamos responder aqui esses exercícios para a gente poder fixar esse conteúdo. Enem 2011. Na charge, o autor refere-se de forma bem-humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pela gripe da H1N1, também conhecida como gripe suína. Aí o cara tá com uma máscarazinha, né? Costelinha de porco, por favor. O autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Trata-se de um mito, a concepção de que a influenza H1N1 é transmitida. Letra A. Pela ingestão de carne contaminada, principalmente a de suínos. O cara estava falando lá, né? Uma brigadeira, uma costelinha de porco. Lembrando que a gripe, como que você pega gripe? Não é através de secreções, tosse, espirro, a pessoa espirra em outra, contaminação pelo ar.
toca nas coisas, você vai lá e toca naquele objeto contaminado? Então, é ingerindo carne contaminada? Será? Vamos ver. Letra B. Pelo contato, o mito, né? É pelo contato direto entre os fluidos de indivíduos sadios e portadores do vírus. Esse não é o mito, porque é assim que pega. Letra C. Pelo contato com objetos compartilhados entre indivíduos sadios contaminados. É assim que pega. Letra D. Pelo ar, juntamente com partículas de poeira em suspensão, gotas de saliva e secreção nasobucais. Certo. Por meio da ingestão de alimento contaminado pelas mãos de portadores do vírus durante a preparação ou manuseio. Agora, ok, está falando que as mãos estão contaminadas. Agora, se você só ingerir uma carne de porco contaminada, contaminada com o quê? Nem falou que está contaminada, por exemplo, ainda para você pensar alguma coisa, contaminada com vírus, tá, mas só ingerir a carne contaminada? Não. Só a ingestão de carne de porco ainda, você não vai pegar o vírus H1N1. Alguém que passou lá a mão nas secreções e aí preparou o seu alfacezinho ali, tem que ter passado o vírus para aquele alimento. Então, a resposta é letra A. 2. Sobre HIV, muito importante. A síndrome da imunodeficiência adquirida é manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS, até junho de 2006, sendo que as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 98. A partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir de 90 é por quê? Vamos lá. Por causa do aumento do uso de preservativo nas relações sexuais, que torna o vírus HIV menos letal? Usar a camisinha torna ele menos letal? Diminui o perigo dele? Letra B. Melhora das condições alimentares dos soros positivos, o qual fortalece o sistema imunológico deles. Se alimentar melhor, diminuiu a taxa dos soropositivos? Não, né, gente? Desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra vírus. Lembra dos coquetéis que eu falei que surgiram? Melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos. O que a AIDS tem a ver com as melhorias sanitárias? Esgoto, água tratada. Das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus. Nem existe vacina contra a AIDS. Então, o que melhorou, o que diminuiu as taxas? Desenvolver aquele coquetel que eu te falei, os coquetéis de remédios que foram controlando a ação do vírus, tá? Que foi impedindo ele de se multiplicar dentro do organismo dos seres vivos, né? Dos seres humanos. A3, HPV, importante também, vírus. O HPV faz parte do grupo dos caudovírus. As verrugas genitais causadas pela infecção do vírus foram estudadas desde a antiguidade, porém o vírus só foi descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que a principal forma de se adquirir o HPV é através da ingestão de alimentos contaminados? Gente, o HPV é uma doença que se transmite através do sexo. Ou, lembra que pode passar de mãe para filho? Ingerir alimento, gente? O câncer de colo de útero não pode ser causado pelo vírus HPV. Falso. Pelo contrário, o vírus fica naquele útero
e se não for tratado, vai causar câncer de colo de útero. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa tem vírus e nem sabe que tem, porque ele fica por vários anos adormecido entre aspas, latente, fica ali, sem causar sintoma nenhum. Até que um dia aparecem os sintomas, as verrugas e todo o problema da doença. Não há tratamento nem vacina para o HPV. Mentira, já surgiu aí uma vacina, né? Para meninos e meninas tomarem. Então, a correta é a letra C. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau!